Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje nós iremos retratar um conteúdo, um texto, uma interpretação textual, onde iremos falar sobre as questões direcionadas ao gênero textual. Gente, todas as nossas aulas, ela tem um objetivo a ser tratado, um encaminhamento metodológico a ser tratado. Não há nada, tudo muito solto, tudo. Então, nessa aula de hoje, o nosso objetivo é principalmente, o principal dos objetivos é estimular a leitura de vocês, tá, meus amores? Vocês vão conhecerem texto, diante desse capítulo, dessa unidade a ser trabalhada em sala de aula, vocês vão conhecerem textos que circulam numa sociedade, na sociedade em si. Então aí vamos estimular principalmente a leitura, porque a gente precisa, de grande necessidade no âmbito social, uma leitura coerente, uma interpretação textual coerente, tá bom, meus amores? Depois, eu preciso e quero, junto com vocês, construir interpretações a partir das questões a serem abordadas. Então, a gente vai ler esse texto, abordar as questões do texto e contexto, e aí depois eu quero ver com vocês, na nossa live hoje, questões abordadas desses textos a serem trabalhados, tá? Diante desse capítulo que resume o gênero textual da semana, a produção de texto da semana, nós iremos trabalhar muitos textos no qual circulam numa sociedade, tá bom? Depois eu quero desenvolver com vocês, eu quero, então, preparem os microfones, tá, pessoal? As câmeras de vocês, as câmeras não, aliás, desculpa, os microfones, para a gente trabalhar as questões da oralidade, da opinião, por meio de reflexões desse texto mesmo, dos textos que iremos trabalhar. Então, tanto desse texto que iremos trabalhar agora na nossa aula, como mais tarde na nossa aula gravada, ou na nossa live, desculpa, na nossa live, o texto que iremos abordar. Então, preparem os microfones para a gente fazer um debate bem criativo, bem animado, tá, pessoal? Eu sei que muitos são tímidos, muitos têm vergonhas. Eu respeito aqueles que não se sentem à vontade em falar ali, mas aí a gente pode utilizar o chat. Mas quem não tiver vergonha, que se sentir à vontade, eu ficarei grata, imensamente grata, com a participação de vocês. E por último, que é o nosso deverzinho de casa, eu quero que vocês aprimorem a escrita de textos de opinião, tá? E nessa questão de aprimorar, não só retratar aprimorar a escrita do texto de opinião, mas como vocês produzirem um texto. Poucas pessoas estão me enviando as atividades, estão me enviando as questões, tá? Eu espero ainda estar lá no direct, tá bom, pessoal? Então tira uma foto ou grava, mas mande pra mim, por favor. Então eu preciso que vocês enviem, que é pra a gente saber qual ponto precisa aprimorar, qual ponto precisa melhorar, qual estratégia precisa ser adotada para se trabalhar com vocês, tá bom, pessoal? Então veja só, hoje, né, iremos iniciar, e o tema do texto Tudo Nos Envolve, mas antes de começar a trabalhar a atividade, eu quero lembrar vocês, ok, deixa eu confirmar só o horário para não errar em público, né, a aula de vocês. Hoje, às 15h20, às 3h20 da tarde, nós teremos a nossa aula online, que a gente chama de live, a nossa aula online, tá? Então, eu espero a participação de todos que puderem. Fiquei muito feliz pelo pessoal que participou na quarta-feira. Foi muito gratificante, foi muito legal, assim, o engajamento de vocês, apesar que só participaram 2 pessoas, mas eu fiquei feliz porque ainda foram participar, ainda tive o privilégio de ter 2 pessoas,
na minha live. Esperava mais pessoas, né? Mas acho que cada pessoa tem os seus problemas a resolver e não pode naquele momento participar. Mas eu fiquei feliz que não fiquei lá sozinha esperando vocês para poder trabalhar, né? Para poder fluir com a nossa aula online. Veja só. Mas eu aguardo hoje a presença de vocês, tá bom? Quem puder participar, ficarei grata do mesmo jeito, ficarei feliz, porque o importante é espero que assim, quem não esteja lá na aula online às 3h20, mas depois que tenha um tempinho possa assistir a live que está gravada na plataforma. O importante é assistir a resolução dos exercícios, a participação ativa diante dos conteúdos a serem trabalhados, né? Nessa unidade. Até porque, como eu sempre falo com vocês, a gente ainda não tem uma previsão de quando retorna. Então, assim, criem hábitos, criem horário, criem disciplina de assistirem às aulas gravadas e de participarem às 3h20 das aulas online, meus amores, viu? Mas vamos iniciar, era esses recados que eu queria dar. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Bom, nós iremos ler o texto, pessoal, onde diz: tudo nos envolve. E ele fala assim: é incrível como conceitos que parecem tão simples podem ser bem mais complexos. O conceito de liberdade pode ser relacionado à ética, à filosofia, ao direito e à imprensa. Pode ser ainda a personificação de ideologias. Ao longo do capítulo, você verá textos que trazem reflexões sobre esses aspectos. Lembra que eu falei para vocês, gente, que um dos objetivos que eu irei abordar com vocês em sala de aula é a questão de construir interpretações, desenvolver a habilidade de expressar o senso crítico em relação aos textos que iremos fazer a leitura, tá? Então eu vou ler esse primeiro texto com vocês. Unanimidade. O homem hoje vive simultaneamente em todas as partes do mundo. Dói-lhe a terra inteira, como se fosse uma expansão sensível de seu corpo. O rádio, a televisão, o telex são células nervosas desse imenso organismo a transmitir impressões sobre formas de notícias. O jornal é o gráfico dessa vida nervosa complementar, estampando diariamente as oscilações de nossas tristezas universais, nossas pálidas esperanças ecumênicas, nosso medo, somando as parcelas do mundo em nossa mente, divide a nossa mal distraída atenção por todos os continentes. O homem particular desaparece. Somos todos homens públicos. As mesmas vibrações percorrem os povos de toda a terra. Nossa curiosidade e nossos interesses estão em todos os lugares. Nosso ativado espírito de justiça não recua diante das fronteiras. Já não vivemos na nossa urbe limitada. Nossa segurança não depende apenas de nós ou da polícia da cidade. Uma atitude tomada a milhares de quilômetros pode transformar violentamente o nosso plano de vida para o amanhã. Não tem sentido dizer, não tenho nada com isso, pois isso ou aquilo. Tudo tem a ver conosco. Temos a ver com todas as coisas e todas as pessoas. Essa unanimidade consciente é dada aos mais estranhos do nosso tempo. Temos a ver com um político que morreu varado de tiros, e é preciso reconhecer os motivos desse gesto, com a pequena comunidade que se tornou independente depois de séculos de servidão, com a transferência de propriedade de uma grande indústria. Tudo pode afetar a nossa vida, nossa consciência, nosso sentimento de culpa, nossa tranquilidade, nossa noite de descanso. Estamos envolvidos por tudo e por todo, das experiências termonucleares às pesquisas sobre a dor reumática, das multidões esfomeadas da Índia à menina brasileira que furtou o pão.
das reviravoltas da política africana, as usinas de alumínio no Canadá. Da janela do seu quarto, aberta para todos os quadrantes, o homem indaga o mundo. Olha as razões do mundo, fareja os motivos e as consciências dessa ou daquela atitude, dessa ou daquela omissão. Refletindo, a vasta massa informe dos acontecimentos, das situações estacionárias, revolucionárias ou reacionárias, das promessas ou das mentiras universais. E olhando, indagando, farejando, refletindo, o seu interesse cruza com o de milhões de outras criaturas que procuram um entendimento universal, uma evolução verdadeira, uma paz estável para as gerações novas, uma segurança solidária, um mundo, afinal, mais decente, menos enganado pelos poderosos, menos injustiçado. Nosso destino é morrer, mas também é nascer. O resto é aflição ou frivolidade do espírito. Gente, aqui no Em Tempo ele diz assim: você já ouviu falar do Telex? É um meio de comunicação que foi utilizado até o final do século XX para enviar textos. Ele é uma espécie de pai do fax, avô do e-mail e tataravô do WhatsApp. Então era uma máquina onde ele citou, né, na segunda linha do texto, era uma máquina onde ele enviava mensagens, enviava tipo cartas, né? Ele digitalizava a carta e aí eles iam pro correio ou algo assim. Mas não era algo que utilizava a internet para poder enviar como um fax, nada disso não. Ele só digitalizava a folha e ia subindo. No trabalho, eu não tive a presença, né? Esse texto onde ele fala, é de 1971. Então, por isso que ele fala aqui que o rádio, a televisão e o telex são células nervosas. Isso porque ele não imaginava que nos dias atuais teríamos as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que teríamos e-mails para enviar, que a nossa vida estaria voltada ao mundo tecnológico, né? Mas ele quis assim dizer que tudo nessa vida... voltando ao telex, que eu já ia cortando. Eu não cheguei a presenciá-lo assim. Eu presenciei uma maneira mais avançada dele, que se chamava de máquina de datilografia. Mas foi muito pouco, eu era muito pequena, acho que eu tinha uns 4 a 5 anos. O meu pai trabalhava em um escritório de uma empresa aqui em Aracaju e ele era computador, então ele tinha uma máquina de datilografar na sala dele. Aí ele botava a folha de um lado, ela ia subindo e ele ia digitando como se tivesse uma tinta na ponta do... Tinha um negocinho assim, tipo uma tinta que ia topando nele e ia carimbando, como se fosse carimbando as letras que ele queria. Depois foi evoluir, né? Veio o computador de tubo branco, que eu acho que não é nem da época de vocês. Depois veio o tubo já preto, que era o auge, né? O preto. Aí veio as telas mais finas e foi afinando, aí veio o notebook. E aí a gente só conseguia fazer tudo pelos computadores. Hoje a gente já consegue pelos celulares. Utilizamos computadores, sim. Acho que a tecnologia vai avançando e a gente acaba que vive fluente, não vive sem ela, né? Porque hoje eu não vivo sem o meu notebook. Pra onde eu vou, eu carrego meu notebook porque eu sempre preciso de algo nele. E o telex era isso, era como se ele digitalizava, ao invés de escrever a punho a carta, ele aí já datilografava a carta para ser enviada para o e-mail e receber. Gente, o que é que esse texto ele quer nos falar? O que é que ele quer retratar assim? De situações que na maioria das vezes parece tão simples assim, que a gente pensa que não tem nada a ver conosco, mas tem. Tudo tem um contexto tudo tem um contexto histórico a ser contado. Então, assim, não adianta
querer correr da realidade. Porque há toda uma história, há todo um contexto a ser trabalhado, a ser abordado para poder se resolver todas essas questões, né? Balancei a mesa. Ele diz que tudo nos envolve. Então, o que ele quer dizer? Que não adianta a gente tentar dizer que, ai não, a crise no Brasil, eu tenho a crise no Brasil, mas não tem nada a ver comigo. Não tem sim. Se a gente parar para analisar, no fundo tem alguma coisa a ver com a gente. Uma compra que a gente prefere fazer no exterior e não uma compra local. E as coisas ele diz assim, tudo nos envolve. Esse tempo parece que é bem engraçado, assim, o texto foi bem preparado para abordarmos, para refletirmos, fazer a reflexão do tempo que estamos vivendo, né? Porque tudo nessa vida nos envolve, e nesse tempo então o que mais a gente ouve hoje de direcionados da OMS, questão de pessoal que trabalha na saúde, o fique em casa. Precisou sair, use máscaras, use álcool em gel, chegou em casa, faz a higienização do corpo, toma um banho para o vírus não fluir. Mas será que todo mundo pensa assim? Será que todo mundo está seguindo as regras? Não, gente, não tá. Tem muita gente que fala assim, bom, eu não tenho nada a ver. Eu não estou doente, eu não estou gripada, não estou com sintomas. Então, eu vou sair normalmente. Gente, aí onde foi que surgiu as questões dos assintomáticos que transmitem. Então, querendo ou não, tudo nos envolve até a nós mesmos que estamos, eu digo a nós mesmos, a mim mesmo, que às vezes estou num momento de estresse total dentro de casa, porque trancada e tal com a minha filha, e aí a minha filha chora, aquela coisa toda, então eu decido colocar a minha filha dentro do carro e ir pro sítio da minha mãe, que é a 3 quilômetros daqui, 6 quilômetros daqui. Não tenho contato com ninguém, mas vou até lá. Aí, não sei, pode ter se até ignorância de inteligência minha, né? Não sei. Mas para evitar ter contato com o ar, porque esse que já tá comunitário, né? Já tá pegando no ar. Aí eu prefiro ir com os vidros fechados e utilizo o ar-condicionado, porque eu acho que o filtro do ar-condicionado pode filtrar alguma coisa ou não. Pode ser, nesse caso que eu acho que pode ser a burrice minha. Mas e aí? Se dizem que tá comunitário e tal, e quando você precisa? Eu desço lá e tenho contato. A gente não sabe se eu estou levando o vírus ou se eu estou trazendo o vírus de lá também, porque eu tenho familiar que mora com a minha mãe, meu padrasto está trabalhando normalmente, meu esposo também voltou a trabalhar normalmente. E aí? Se eles trouxerem a transmissão de quando na ida ou na volta para casa do trabalho. Então, tudo nos envolve. Então, quando se tem que ter a consciência, se eu pegar e parar assim, não, a gente tem que parar para analisar que, independente se eu tô tendo contato com outras pessoas ou não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a higienização da minha casa com a água sanitária, com o álcool 70, higienização das maçanetas. Se eu peço algo pelo delivery, eu tenho que fazer a higienização da sacola do lado de fora da minha casa, depois lavar as mãos, tenho que ter todo o cuidado. Se eu, em último caso, eu preciso comprar algo em uma mercearia, em um mercadinho, eu necessito utilizar as máscaras, porque tanto eu posso transmitir para a pessoa que vai me atender, como a pessoa pode transmitir para mim e trazer para dentro da minha casa. Então, querendo ou não, tudo envolve. Então, assim, quando eu parei para ler e interpretar esse texto, eu disse assim, caramba, realmente assim, quando você para, porque a gente tem que parar de pensar só no nosso ego, só no nosso eu, só em tudo que está à nossa volta. Gente, e assim, é mais uma prova de que não é só, não é só o brasileiro, não. É mais uma prova de que as pessoas, de que a sociedade, no âmbito geral, ainda vive nessa questão de achar que
Se eu não fiz, se eu não me prejudiquei, então eu não me envolvo naquilo dali. Porque se todo mundo, literalmente, praticasse a questão do isolamento social, literalmente não sair de dentro de casa, porque tem muitas pessoas, eu digo assim, que eu não carrego tanto a culpa porque eu coloco dentro do carro e só tenho contato de ir lá. Mas tem muita gente que passa nos telejornais, nos calçadões, caminhando, ainda tá lá, batendo perna. Ai, tá legal. Eu preciso ir ao centro, eu vou resolver, então eu vou dar uma volta pra ver como é que tá os laticínios, porque parece que só tá aberto mercados, supermercados e laticínios, né? Coisas de essenciais, mas tem gente, tem ambulante na rua. Tá bom que eles precisam sobreviver, a gente não precisa sobreviver, a economia precisa sobreviver. E são diversos fatores assim, que se a gente parar pra pensar, se todo mundo tivesse ficado quietinho, tivesse seguido aos estudiosos, porque eu sempre converso assim, né? Eu converso com a minha avó, idoso é mais complicado se tratar. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, se o homem que estudou há tanto tempo, porque eu digo o homem no âmbito geral, mas o homem, a mulher, a senhora, estudou há tantos anos ali, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai ser eu, uma professora licenciada em letras português e espanhol, que não entendo nada da área da saúde, vou discutir com um cara que, não, tá errado, não, eu vou sair. Não, gente, não é assim. E esse texto nos faz refletir isso. Quantas vezes, né, creio que vocês estão assim nessa vontade, porque são adolescentes, fase, estavam acostumados com a rotina de sempre sair para ir à escola. Eu também estou nessa fase de querer, nunca fiquei tanto tempo dentro da minha casa assim. Então hoje querer sair, você tá aparecendo aí atrás. Você tá aparecendo aí atrás da minha aula. Querer sair, querer resolver as situações e não poder. E achar que, não, o que é que eu vou fazer? O que eu vou abordar? Entendeu? Então esse texto nos faz refletir muito sobre essas questões, sobre as questões do meu eu, do ego. Tá bom, pessoal? Aí temos o texto e contexto na página 23 e 24. Respondam até a 8ª questão. Ele diz assim, desculpa, eu falei com ele e nem percebi que estava dando aula, mas aí virei para falar com ele. O texto de Paulo Mendes Campos apresenta um vocabulário que pode não ser muito familiar. Então, tem algumas palavras que não são muito familiares. Então, pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir. Isso facilitará o entendimento do texto. Ecumênicas, estacionárias, reacionárias e frivolidade. O que é que significa unanimidade? De que unanimidade o autor está falando? Então, do que ele está falando assim? Do poder excessivo das pessoas que daquela época já estavam ligadas ao meio de comunicação, do poder excessivo de sempre estar ligado ali ao meio de comunicação, de trabalhar sempre o seu ego e esquecer as pessoas em volta, né? 3. O autor demonstra sua opinião a respeito dessa unanimidade? Retire uma frase do texto que comprove isso. 4. Para o autor, em que se perde? Qual a consciência dessa unanimidade vivida pelo homem? 5. Para desenvolver sua crítica, o autor usa um recurso que chamamos de hipérbole, exagero, para demonstrar uma ideia. Retire 2 trechos em que isso pode ser comprovado. 6. De acordo com o texto, o que todas as pessoas buscam. 7. Você concorda com a opinião do autor de que as pessoas buscam um mundo mais decente, menos enganado pelos poderosos e menos injustiçado? Explique seu posicionamento. E 8. Segundo o texto, assinale a alternativa que apresenta qual seria a causa ou que permite que o homem viva simultaneamente em todos os cantos do mundo.
E aí tem 3 alternativas: A, B e C. Tá, meus amores? Então, leiam, interpretem o texto, respondam as questões, como eu falei para vocês. Quem estiver disposto, claro, quem não estiver vai pro chat. Mas hoje a nossa aula online será em relação a esse conteúdo. E aí eu preciso que vocês estejam com os microfones funcionando para podermos trabalhar a nossa oralidade, o nosso senso crítico, a nossa expressão em relação a esse texto e aos outros textos que iremos trabalhar, tá? Então, um beijo grande, meus amores, e até mais tarde.